Em meio aos destroços de um sonho, vivemos acuados, mas o que se desintegra não é o mundo, e sim um ideal de mundo e de ser humano que nasceu do medo, do tempo e da morte, do horror diante do desconhecido. Movidos pela miséria e pelo pavor, construímos nossa civilização. Da negatividade, da reação, ela nasceu. Precisamos de uma cultura que seja produto de uma afirmação, que manifeste um desejo, uma paixão, um sonho, que seja um dardo lançado adiante. Essa imagem é bem legal, do dardo lançado adiante, né? Olha só, né? Vivemos acuados, sim, vivemos acuados. De um jeito, sim, de vários jeitos, né? E o que ela vai dizendo aqui, a Viviane, né? É que o que está se desintegrando não é o mundo, mas o ideal de um mundo. Daí a gente volta um pouquinho no que a gente falou no outro vídeo, né? A gente começou essa série desse livro, A Espécie que Sabe, do Homo Sapiens, A Crise da Razão, da Viviane Mosé. Esse ideal de mundo, da modernidade, aquela crença no futuro, a crença de que a ciência seria capaz de solucionar, resolver todos os nossos problemas, nossas questões, inclusive o medo da morte, né? Porque o título desse livro, né, A Espécie que Sabe, se não me engano, diz sobre o saber a respeito da morte. Porque nós, provavelmente, somos os únicos animais que temos consciência de que vamos morrer. E isso muda completamente o nosso paradigma, né? Na história, na cultura. Vai se criando meios para lidar com a morte ou para evitar lidar com a morte, né? O que me moveu na direção deste livro foi, antes de tudo, o período de exceção que, eu acredito, vivemos. Somos hoje herdeiros de projetos de mundo que prometiam vencer as desigualdades, eliminar o sofrimento e a angústia, controlar a natureza, mas essas expectativas desabaram e continuam desabando. Somos hoje herdeiros de projetos que prometiam vencer as desigualdades. Olha só. No finalzinho da nossa última série, né, da Rapicracia, a gente foi dizendo de como a desigualdade é vista pelo âmbito da psicologia positiva e da economia da felicidade, né? Que a partir dos dados, das pesquisas, onde as pessoas se afirmam felizes, se tira a ideia de que, tá, se elas são felizes, a gente não precisa combater a desigualdade, né? As coisas vão mudando, né? A exaustão deste modelo de sociedade que nos faz acreditar em um futuro ordenado pela ciência, porém, não significa o surgimento de um projeto mais amplo. Como o desabamento desse modelo produziu rachaduras irreversíveis no modo como a sociedade se organizava, uma brecha, sem dúvida, se abriu. Um ponto de vazão capaz de fazer ruir relações e conceitos opressivos, permitindo uma nova configuração de forças e gerando novos acordos. Mas para construirmos novos acordos, precisamos de novos conceitos. Ainda mais do que isso, precisamos de uma nova relação com o pensamento. Nos meus anos de mestrado e doutorado, ouvi que fazer filosofia era impossível para nós brasileiros sem tradição. Olha só. Impossível fazer filosofia para nós brasileiros sem tradição. Como assim, né? Talvez a filosofia seja hoje impossível mesmo, mas especialmente para quem tem tradição. Pá, né? Como assim tradição, né? Essa filosofia é pensar livremente, né? Ser capaz de pensar livremente, ir para um lugar e para o outro, passear nos conceitos. Reinventar a possibilidade de uma cultura que desaba, desde seus pilares mais íntimos, é a tarefa, e ela é urgente, imediata. Mas, com tantas verdades expostas nas paredes de suas cidades-museus, talvez seja difícil. Quem sabe os selvagens, alegres, os exóticos, que hoje despontam com algum laço de cultura,
e tecnologia, talvez exatamente nós, os livres, cujos corpos desfilam pelas ruas como se dançassem, tenhamos condições de romper com o niilismo das tradições. Acreditar em um mundo possível e criá-lo é a tarefa, não de um ser humano, mas de uma cultura afirmativa, como penso ser a nossa. Uma cultura afirmativa, né? Ela vai dizendo que a nossa civilização ela foi se dando a partir da negatividade, né? Do negativo, né? A partir daquilo que faltava, a partir daquilo que fazia buraco na humanidade, no humano, é criada a civilização, né? E aqui ela vai dizendo de um mundo novo para ser criado, né? Eu acho que é uma tarefa que a gente tem, sim, né? De criar um novo mundo que não seja mais esse, como ela diz aqui, o mundo em exaustão, né? A cultura em exaustão. A gente vai vendo uma aproximação maior com a violência, né? As relações violentas, as linguagens violentas. Isso com a modernidade, com a ciência, com tudo isso que fazia a gente crer que éramos de algum modo, entre aspas, superiores aos outros animais, na verdade está aí, né? Violência, violência. E a gente não sabe muito bem ainda lidar com isso, né? Então eu preciso criar, sim, novos conceitos, novas formas de pensar e que a gente seja esse dardo que é lançado, né? Esse dardo que é lançado e precisa mirar um ideal, né? Um ideal, um objetivo, um sentido, né? Nós, os sem lastro, muitas vezes sem condições mínimas de sobrevivência, estivemos desde o princípio condenados a criar. Condenados a criar. O ser humano é pura criação, né? A humanidade, a civilização é criação. Os conceitos são criação, as palavras são criações. Como nomeamos nossos sentimentos, tudo isso, né? A gente muitas vezes, né? Eu acho que de uma forma geral, a gente tende a acreditar que as coisas estavam aí sempre, né? A gente nasce, por exemplo, olha para uma mesa e acredita que aquela mesa, o objeto mesa, ou objeto árvore, ou objeto, sei lá, qualquer pessoa, qualquer coisa, pode ser pessoa também, qualquer coisa é nomeado a partir da criação de um conceito, né? Então, assim, as coisas não são estáticas, né? Nós somos movimento, estamos em transformação e a gente pode mudar, né? Como cultura. E nós já estamos mudando. Acho que a Viviane vai dizendo disso aqui, né? Acostumados ao sofrimento, tornamo-nos fortes, resistentes, dotados de uma inteligência que insiste, sempre. Dotados de uma inteligência que insiste, sempre. Mas nossa criatividade, tipicamente brasileira, continua existindo, apesar da escola. Olha só, nossa criatividade continua existindo apesar da escola. Uma crítica aqui da escola. Lembrando que a Viviane também tem trabalho com educação. Então ela fala de um lugar legítimo. E de fato, a escola é uma instituição para a gente pensar muita coisa. Né? Inclusive como uma instituição que barra a, a potencialidade e a capacidade de criar das pessoas. Né? Isso, no nosso sistema de educação, de uma forma geral, me parece que é cortado. Né? Pois é, apesar da escola que nos ensina história da literatura antes mesmo de nos inserir no universo estético da escrita. Do mesmo modo como iniciamos o estudo da gramática antes mesmo de termos consolidado a leitura. Síndrome dos subordinados que nasceram para decorar, repetir os gestos dos grandes, dos que pensam, dos filósofos, nós, os pobres, os broncos. Olha só. Condenar, qualquer subordinados para repetir os gestos dos grandes, dos que pensam, dos filósofos. Pois é, cadê a nossa possibilidade de criar, né? Se a gente está só repetindo, decorando, tendo a ideia de que conhecimento é um acúmulo de informações sem reflexão, né? Isso é comum,
Isso é comum se ter essa ideia, né? De que a pessoa inteligente é aquela que é uma enciclopédia humana. Mas na verdade, o que você pensa sobre essa enciclopédia que supostamente você é, né? Porque não é só ter a informação, mas pensar sobre a informação, questionar a informação, se preciso transformar, destruir, criar de novo, né? É isso, talvez, né? É isso, talvez, que a gente está indo aqui. Foi exatamente essa impossibilidade, a de fazer filosofia, que me impulsionou a escrever este livro. Não me importa a tradição que não temos, importa a vida, os modos de vida que estamos por criar. Olha só como a Viviane, ela vai mirando para outro lugar, né? Esse dardo que ela lança aí, que é exatamente isso, não importa a tradição, né? Tradições, elas podem ser ultrapassadas, né? Elas podem ser superadas, né? Nós somos brasileiros, por que a gente tem que também ter uma tradição, digamos, europeia, grega de pensamento? Não faz sentido, né? Já não somos colonizados o bastante, né? Pois é. Estamos todos hoje condenados a inventar mundos menos desiguais, onde o valor da vida seja a grande moeda em vez da exploração, do consumo, da ausência de densidade humana e de alegria. Parece que é uma convocação a nós todos, né? Porque a gente sabe que o mundo real, na prática real, como as coisas estão no dia a dia, que a gente mal tem possibilidade, capacidade, não somos estimulados a pensar. Existe aí um sistema que procura nos amarrar, né? Camisas de forças imaginárias, simbólicas, que vai dizendo de uma lógica de manicômio, de nos prender, de nos reduzir, uma lógica de exploração do trabalho, uma lógica neoliberal que a gente viu muito bem a quem serve a ideia de felicidade, por exemplo, né? Você é feliz, supostamente você incorpora uma personalidade feliz, talvez, e não reflete, né? Aí fica difícil, né? É nessa direção, é nessa direção e com a liberdade que os momentos de exceção permitem, que sigo quando assumo aqui um discurso muitas vezes apenas soprado entre a filosofia e a literatura, impressões de leituras, interpretações que foram surgindo a partir de uma colagem de pensamentos e valores, conceitos que fui aprendendo nos livros, em geral de filosofia, e na maioria das vezes de Nietzsche, mas também de Bataille, Schiller, Kant, Spinoza, Foucault, entre tantos outros. Né? Você vê aí a galera que a Viviane traz aqui, né? O Georges Bataille, Spinoza, Kant, Foucault, pessoal de peso, né? Responsa. Bom, vou finalizando aqui, né? Isso aqui é só a introdução ainda. Vamos ver para onde vamos. E gosto muito dessa imagem do dardo que é lançado. Vamos lançar nossos dardos. Vamos mirar novos alvos. Vamos romper com tradições. Tradições que só perpetuam desigualdades, violências, né? Eu não falo desigualdade, desigualdade econômica, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, enfim, desigualdades, né? Desigualdade, onde nesse mundo a desigualdade ela acaba servindo como uma forma da gente medir as nossas relações, relações de poder, relações institucionais. Por isso que é essencial que na política, na cultura, a gente pense essas desigualdades e procuremos combater essas desigualdades, né? Eu preciso criar, preciso que a gente explore nossa capacidade de criação. E a nossa cultura hoje ela não possibilita muito isso, né? Pelo contrário, ela quer que sejamos mansos, sorridentes, não seres pensantes.